Sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo? De fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumente o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente as pessoas eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL está querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4x3. Basicamente você trabalha 4 dias e descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0x0. Trabalhando 0 dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4x3, basicamente ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. Então, notícia de agora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país. Uma gotinha de páginas de fofoca para poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui para você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou para você, trabalhador, durante a pandemia. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso?
Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado que vai enfrentar, é você. E eu não tô defendendo trabalhador, não é de agora não, e nem com um discursozinho para poder ganhar voto não. Inclusive vários vereadores que são a favor do lockdown estão se arriscando para vir trabalhar aqui na Câmara. Mas o trabalhador não pode se arriscar para levar o pão para dentro de casa. Então é muito fácil ter o salário em dia, certinho, e impedindo o trabalhador de trabalhar. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. Essa época escancarou para todo mundo o tanto que eles estão se lixando para você. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores. Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso fácil. Para de comprar isso, que o Brasil vai para frente. Vai por mim. Mas vamos continuar. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão tá quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Glauber Braga aí também, ó, que fez desafio para os bolsonaristas, dá só uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc., fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. 0. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é metido. É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, para a política, para poder mostrar que dá para fazer algo diferente. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí. Galerinha que fala mal de empresário, que mete o pau, fala que eles são malvadões, etc. Mas que na hora da campanha eleitoral, o FHC, o Lema, aquele mesmo bilionário que quebrou Americanas, tá financiando candidatos do PSOL, do PCdoB e do PT. Essa galerinha do PSOL, do PT, da esquerda, que adora acusar a direita de ser contra o trabalhador, tá dando poder para bilionário e empresário para comandar, sabe o quê? A educação do nosso país. Eu também fico puto com a diferença de salário de um deputado, de um senador, com um trabalhador comum do Brasil. Mas, concorda que eu não tenho culpa do salário que é de deputado. Agora, onde está toda essa indignação quando, por exemplo, na Lava Jato, o esquema de corrupção aconteceu no governo do PT, que quebrou quase 5 milhões de empregos? Onde que estava esse pessoal? Cadê a indignação deles quando o STF está gastando 1 milhão em lagostas e vinhos? Cadê a indignação quando o judiciário do nosso país custa 132 bilhões do nosso dinheiro? Ninguém tirou mais dinheiro do bolso do pagador de imposto do que o Lula. Só esse ano foram 3 trilhões em impostos arrecadados. Cadê a indignação? Cadê a indignação quando o Lula corta verba de bolsa de estudo, educação básica, farmácia popular? Quando ele corta 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia? Cadê? Cadê a indignação quando o Lula colocou 37 ministérios e agora já está com 40? E eu votei contra isso. E o PT, a esquerda inteira, votou a favor disso. Quem sustenta esses ministérios? Adivinha? Você? Todo esse tempo eu tô aqui com o meu papel de deputado federal fiscalizando, cobrando disso. Aí agora, magicamente, o problema todo é meu ou da direita e eles estão assim, tranquilos, são virtuosos. Eles querem sinalizar virtude, debater, gritar, mas na verdade não tem nada de concreto para a vida do trabalhador, uma mudança real, não tem. Até mesmo porque o próprio PT que defende isso aqui, ó, aumento de IPTU e ISS para cadeias de lojas, redes e bancos. Ou seja, é aumento que no fim das contas rebate em você. É a forma tributária aí do Lula que só está encarecendo as coisas. Boulos, que é uma figura aí do pessoal, gastou 80 milhões, é quase esse dinheiro todo, de dinheiro do fundo eleitoral, para poder fazer campanha. O Lula só nos primeiros meses do ano já gastou 170 milhões em cartão corporativo. Tá gastando quase 1 bilhão da sua grana com publicidade em pleno ano eleitoral. Ou coincidência. Já gastou mais de 3 bilhões só com diárias e passagem, viajando ao mundo. Só na África foi 200 mil reais da sua grana para sustentar
lá o pai dos pobres.